Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, doutor Enio, representante do Ministério Público, senhoras, senhores servidores do Tribunal de Contas, caríssimos telespectadores das diversas redes sociais da nossa rede de comunicação, havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão do plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 13 dias do mês de agosto do ano 2024, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Nesse momento, a presidência registrou a presença dos alunos dos cursos de Direito, Contabilidade e Administração da Faculdade Estácio, os quais participarão do programa Jovem Conselheiro, bem como saudou os alunos do curso de Direito da Faculdade Delmiro Gouveia, participando do programa TCE de Portas Abertas. Em seguida, fizeram uso da palavra a diretora de Escola de Contas, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, e a conselheira Rosa Albuquerque. Ainda antes da ordem do dia, a presidência registrou o adiamento da pauta do conselheiro Otávio Lessa para a próxima sessão. Na hora do expediente não houve quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 8315-2023, prestação de contas de governo municipal, adiado para a próxima sessão. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. TC 9552-2024, prestação de contas de governo municipal, aprovado para ser prévio. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 11060-2024, representação, aprovada acórdão 127. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 8597-2023, prestação de contas de governo municipal, devolução de voto vista, concordando com o voto da relatora originária, aprovado para ser prévio. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros. TC 142247-2014, representação, aprovada acórdão 128. TC 14514-2021, representação, aprovada da Acórdão 129. TC 14510-2021, representação, aprovada da Acórdão 130. TC 7863-2023 e TC 8239-2023, ambos que tratam de prestação de contas de governo municipal, retirados de pauta. Encerrada a ordem do dia, não havendo mais processos a relatar, foi dada a palavra para explicações pessoais. Nesse momento, após as saudações da conselheira Maria Cleide e da conselheira Rosa Albuquerque, a equipe do MMDTC, a presidência convidou-os ao pleno para entregar o documento de conclusão de avaliação. Por fim, a presidência encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão, ata. Não havendo contestação nem impugnação, considero-a aprovada. Concedo a palavra a vossas excelências na hora do expediente. Presidente. Conselheira Rosa, por favor. O motivo da minha manifestação, presidente, eu vou tentar sintetizá-lo na leitura de um... Conselheira, por favor, direcione. Assim. Obrigado, conselheira. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Aproveito esta sessão para trazer ao conhecimento e à cognição de vossas excelências um tema bastante sensível ao momento e que vem gerando uma série de questionamentos por parte dos nossos servidores que exercem suas funções nessa corte, além de jurisdicionados que frequentam a sede do tribunal. É que foi subscrita pelos eminentes conselheiros deste tribunal, incluindo esta conselheira, a Resolução Administrativa número 3 de 2024, aprovada na sessão plenária de 14 de maio de 2024 e publicada no Diário Oficial Eletrônico de 24 de maio de 2024, que disciplina, em aspas, a realização da campanha de neutralidade político-partidária no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Ao longo da semana passada,
Me chegaram diversos relatos a respeito desta campanha, com servidores vinculados à Corregedoria do TCE-AL, promovendo alertas aos demais servidores sob pena de instauração de procedimentos administrativos sobre a existência dos novos regramentos previstos na aludida resolução atinentes à neutralidade político-partidária. De forma preambular, devo registrar ser de bom alvitre o disciplinamento administrativo de questões atinentes à propaganda político-partidária no ambiente de trabalho dos órgãos públicos, sobretudo em tribunais dotados de relevantes funções constitucionais, como é o caso desta Corte. No entanto, essa organização administrativa deve zelar para que não se interfira de maneira incompatível nos direitos e garantias previstas na Constituição, sobretudo nas liberdades individuais relacionadas à manifestação, à convicção política e à expressão, bem como o direito de propriedade, artigo 5º, inciso 4º, 8º, 9º e 22 da Constituição Federal. Elementos fundamentais dos mais caros ao Estado Democrático de Direito. Dito isto, quando nos for apresentada a proposta que implicou na edição da Resolução Administrativa número 3 de 2024, entendi pertinente a sua edição para bem regulamentar a neutralidade político-partidária no âmbito desta Corte. Todavia, agora, após melhor refletir sobre as suas implicações e possíveis inadequações ao texto constitucional e à própria legislação infraconstitucional de regência sobre a matéria da liberdade de expressão no âmbito político-partidário, penso que podemos melhor adequar o texto da referida resolução administrativa ao sistema constitucional, a fim de resguardar a neutralidade político-partidária no âmbito deste Tribunal de Contas, sem infringir as liberdades individuais de nossos servidores e dos jurisdicionados. É coerente e adequada a disciplina proibitiva nas dependências do Tribunal pelos servidores no exercício de suas funções, do uso de camisetas, camisas, bonés, broches, adesivos, bandeiras ou peças similares que indiquem propaganda político-partidária, bem como da utilização dos sistemas e canais de comunicação do Tribunal para a propaganda político-partidária. No entanto, o núcleo normativo estabelecido a partir do artigo 2º, inciso 2º, da mencionada resolução administrativa, traz uma compreensão distorcida da possibilidade de regulamentação da matéria, de modo a lesionar os direitos fundamentais mencionados, na medida em que prevê que aos servidores desta Corte de Contas, em aspas, quando, no exercício de suas funções, será vedado ingressar no estacionamento do tribunal com veículos que contenham adesivos, bandeiras ou peças similares que sinalizem propaganda político-partidária. Referido dispositivo está a transgredir o sistema protetivo dos direitos individuais dos servidores, haja vista que visa tolher o direito à liberdade de expressar suas opiniões e opções políticas sem que haja qualquer comando constitucional ou mesmo legal que vede o exercício da atividade político-partidária. Essa espécie de vedação, todos nós sabemos, é determinação constitucional endereçada no âmbito das Cortes de Contas, especificamente aos conselheiros e aos membros do Ministério Público. Todavia, a redação da resolução administrativa, ao fim e ao cabo, impõe a todos os servidores uma extensão das vedações que são previstas especificamente para essas duas carreiras. Disse isso porque, ao se impedir que o servidor ingresse com seu veículo particular no estacionamento do tribunal para trabalhar, estar-se-á impondo-lhe uma escolha de sofia. Ou seja,
retirar a propaganda em completa afronta ao seu direito à propriedade e à sua liberdade de expressão, ou então estará o impedindo de utilizar seu próprio veículo para se deslocar ao seu local de trabalho. Não se ouvida aqui o disposto no Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, instituído pela Resolução Normativa número 4 de 2021, que prevê, em seu artigo 3º, inciso 8º, que os servidores, no seu trabalho e na sua atuação, se nortearão pela neutralidade político-partidária. Não obstante, essa disciplina ética destaca que a neutralidade deve ser observada no seu trabalho e na sua atuação, o que não implica estender tal restrição à sua vida privada. Atender os jurisdicionados ostentando em seu corpo elementos de propaganda político-partidária, de fato, constitui fato sujeito à incidência da regra do Código de Ética. No entanto, a fixação de uma propaganda política em seu bem privado automóvel, simplesmente estacionados nas dependências de um edifício de qualquer órgão público, com a devida vênia, em nada se relaciona com a quebra da neutralidade político-partidária que a norma visa tutelar. Não obstante, a violação ao regramento constitucional, a proibição nestes termos, infringe, inclusive, a liberdade na realização da propaganda. Basta uma singela consulta ao repositório de jurisprudência da Justiça Especializada para se identificar que a regra proibitiva da veiculação de propaganda em bens públicos ou de uso comum não se estende aos veículos particulares que estejam estacionados em tais ambientes. Nesse sentido, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais, no julgamento do mandado de segurança de número tal, sob relatoria do desembargador Adilon Claver de Rezende, assentou-se, em aspas, lícita a propaganda eleitoral que se realiza pela fixação de adesivos em automóveis particulares, mesmo se os veículos estiverem estacionados em prédios que abrigam repartições públicas. Fecho aspas. Da mesma forma, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no recurso eleitoral número tal, relatado pela desembargadora Adriana Cavalcante Magalhães Faustino Ferreira, apontou que, em aspas, a imposição de obrigação de não fazer, no sentido de não se permitir o estacionamento de todo e qualquer veículo particular adesivado com propaganda eleitoral em vagas pertencentes a órgãos públicos municipais, revela-se, em última análise, violação aos direitos de expressão e de ir e vir de seus proprietários, assegurados constitucionalmente. Com efeito, se a intenção da resolução normativa é a bem-vinda neutralidade político-partidária do servidor público, em aspas, quando, no exercício de suas funções, a previsão contida em seu artigo 2º, inciso 3º, é absolutamente suficiente a essa preservação, pois distingue o veículo privado utilizado de sua forma particular daquele especificamente utilizado, em aspas, a serviço do tribunal durante ações de fiscalização. Fecho aspas. Nesse contexto, considerando que o artigo 2º, inciso 2, da Resolução Administrativa número 3, de 2024, viola direitos constitucionais e extrapola o âmbito de competência desta Corte, sobretudo por interferir na esfera privada dos indivíduos. Penso que seja o caso de promovermos a devida alteração desse instrumento. Por isso, estou apresentando a Vossa Excelência proposta de resolução administrativa que visa revogar o aludido inciso 2º do artigo 2º, mantendo-se em relação aos veículos particulares
a proibição sob as condições expressas no subsequente inciso 3º, além da inclusão de um parágrafo único para ressalvar expressamente a possibilidade de liberdade de manifestação política nos veículos particulares que estejam simplesmente estacionados nas dependências do tribunal. Penso que essa seja a solução mais compatível com o sistema constitucional vigente. Era essa a manifestação que eu gostaria de fazer, presidente. Conselheira, agradeço. não, Vossa Excelência foi muito clara na interpretação de Vossa Excelência, mas só, Vossa Excelência me fala que está propondo. Essa propositura já está à disposição do... Aqui, presidente. Seria interessante que ela sendo uma resolução administrativa, ela pode ser, inclusive... Presidente, Pois não. que eu acho que há uma confusão aí entre conceitos, né? Na verdade, eu vou fazer uma defesa porque eu fui o relator dessa resolução e, na verdade, essa resolução é uma cópia ipsiliteris do que tem como resolução alguns tribunais de contas pelo Brasil afora, né? Pernambuco, Rondônia, o próprio TCU veda. E existem instituições dentro do estado de Alagoas, como, por exemplo, a Polícia Militar, que é uma instituição de Estado, não é uma instituição de governo, nem partidária. Lá eles vedam também o ingresso de carros com adesivação política, aqui no estado de Alagoas. Então, tem outras instituições no Brasil e no estado de Alagoas que tentam dar essa neutralidade político-partidária, né? Eu acho que a confusão muito grande entre os conceitos é porque a gente não proíbe que ninguém adesive seu carro. O servidor, o auditor de controle externo, ele pode adesivar. Agora, ele se declare suspeito ou impedido para atuar nos processos de fiscalização e ele não pode ingressar com o carro, é o que está dito na resolução, ingressar com o carro nas dependências e no estacionamento do tribunal. A manifestação político-partidária dele lá fora é totalmente livre, né? Desde que ele se averbe suspeito. Da mesma forma que ele pode usar camisas de candidato lá fora, ele só não pode entrar nas dependências do tribunal com essa camisa. Então, de modo nenhum, eu vejo como infração a garantias constitucionais como a liberdade de expressão e o direito de propriedade. Ele pode se manifestar de forma livre lá fora, na instituição, não. Outro confusão que me parece aqui é com relação a conceitos de ético e eleitoral. De fato, para a justiça eleitoral, pode não ser uma infração eleitoral ele ingressar, eu tenho até que ver essa jurisprudência, se é uma jurisprudência mais recente ou não, mas da mesma forma que a Justiça Eleitoral não considera uma infração eleitoral o servidor ingressar com a camisa de partido político ou de candidato na instituição. O candidato ele não vai ser responsabilizado por isso. No entanto, internamente, a gente sabe que as instituições elas vedam o ingresso dessa manifestação por meio de camisas, botões, e carros plotados, né, com propaganda eleitoral. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma com relação à aplicação. Eu não sou dono da verdade, nem o dono da moralidade, nem o dono da razão. De modo que, quando a gente apresentou para o colegiado. Eu conversei com vários colegas que concordaram com a ideia que é uma campanha, é um movimento nacional para dar credibilidade ao órgão de controle, né? O presidente Edilson, ele vem batendo muito nessa tecla, né? Foi objeto de uma apresentação, uma palestra não apenas dele, mas no último congresso dos Tribunais de Contas, no próprio congresso que ele faz anualmente sobre as corregedorias, que é o ENCO, que reúne corregedoria, ouvidoria. Então é uma bandeira que está aliada e alinhada com a bandeira da Tricom. Não tem nenhuma inovação, nada de diferente do que é feito nacionalmente, né? Mas eu fico à disposição de Vossa Excelência para receber, para estudar
o normativo, e se o colegiado entender que deve revogar aquela... A gente fica bem tranquilo, porque o nosso papel a gente está fazendo. Pois não, conselheiro. Doutor Conselheiro Rodrigo, eu acho que talvez a minha leitura eu não tenha sido a das melhores leitoras e a minha redação não tenha sido das melhores, porque eu acho que eu não consegui fazê-lo entender qual é o equívoco que houve na elaboração da resolução. Na verdade, nós não estamos aqui nos manifestando e nem dizendo que, e nem buscando romper a conduta de neutralidade e a promoção da neutralidade político-administrativa, político-partidária no âmbito deste tribunal, em hipótese alguma. Pelo contrário, inclusive, esta conselheira também subscreveu a resolução que teve a iniciativa de Vossa Excelência. No entanto, me perdoe, data máxima vênia, Vossa Excelência, não é justificativa para manter a proibição, quanto especificamente, como foi colocado aqui por nós, com relação à proibição dos veículos, que no artigo 2º da nossa resolução administrativa, ela já contempla muito claramente a proibição de, se em havendo algum veículo particular que esteja em determinada situação ou circunstância a realizar uma fiscalização, vamos dizer assim, ou esteja a serviço do Tribunal de Contas, aí, neste momento, esse veículo perde a sua característica de particular, na realidade, passando a adquirir a característica de bem público, porque ele está fazendo um serviço público. E aí, isto já está contemplado na resolução. O que nós estamos trazendo a ser questionado é o inciso 2º do artigo 2º, que ali está contemplado que a proibição dos bens automóveis que contenham alguma propaganda político-partidária de estacionarem nas dependências do nosso tribunal. E unicamente, especificamente, sobre esta vedação, sobre esta proibição, que nós estamos nos debruçando e nos insurgimos para alterar, para modificar. Porque, com todo o respaldo que nós tentamos demonstrar na nossa redação, observa-se claramente que, inclusive, o órgão, né, que cuida do processo eleitoral, que é o Tribunal Regional Eleitoral de, salvo engano, é o do Rio Grande do Norte, se não estou confundindo, diz expressamente, autoriza expressamente, porque foi provocado para dirimir a dúvida que lá existiu em determinado momento. Então, este precedente já existe, não é? Com uma manifestação de uma corte específica do assunto, na matéria, e a nossa manifestação ela se fez necessária em virtude da quantidade de servidores que nos procuraram. E agora, como é que a gente faz? A gente está proibido de entrar, o carro não pode entrar, não pode estacionar, tem que tirar. E agora a gente vai fazer como? A gente não pode mais
sinceramente, conselheiro, eu vou fazer neste ano 18 anos de Tribunal de Contas. E, por incrível que possa parecer, eu nunca senti, dentro destes 18 anos, em momento nenhum de eleições, pessoas nas dependências deste tribunal, portando camisas, bandeiras, fazendo, declarando, tipo, movimento de propaganda eleitoral, em momento algum. Né? E conselheiro Otávio, que é mais antigo do que eu na corte, creio que vem em meu auxílio a socorrer-me nesse sentido. Em virtude de que todos os funcionários do Tribunal de Contas eu nunca vi nestes períodos nenhum funcionário sendo advertido, sendo chamado a atenção, porque estava se comportando, tendo uma conduta inadequada para o seu ambiente de trabalho com relação a isso. Acho louvável a iniciativa de Vossa Excelência, inclusive eu aderi à proposta de Vossa Excelência, mas confesso que nesse ponto específico, com relação ao estacionamento dos veículos, não foi uma coisa que me ocorreu no momento, porque realmente eu não observei esse ponto, né, esse pormenor. Mas, a partir do momento que o nosso gabinete foi questionado, foi procurado por alguns servidores se sentindo incomodados com essa proibição com relação ao bem deles, e olhe que eles poderiam, como Vossa Excelência mesmo disse, chegar aqui com a camisa, porque você não pode impedir que uma pessoa particular e venha trabalhar e bote uma camisa seja em defesa do que quer que ele ache conveniente. Não é? A gente não pode, em hipótese alguma, interferir, não é, na liberdade de expressão de ninguém. Isso é uma garantia constitucional. Né? Então, em virtude disso e dessas diversas procuras que eu tive em meu gabinete, eu achei por bem que nós revíssemos com mais vagar, observei, estudei, procurei me inteirar exatamente do que como nós deveríamos proceder, e em virtude disso trouxe a nossa manifestação e uma proposta de alteração no sentido de otimizar e melhorar. E, mais uma vez, peço vênia a Vossa Excelência, mas sendo os outros tribunais adotando ipsiliter a nossa resolução, estarão eles infringindo direitos e garantias constitucionais como estamos nós. Era isso, presidente. Obrigado, conselheira. Sem mais delongas, para não é um assunto que a gente pode naturalmente tratar como Vossa Excelência nos fala, com muita propriedade, pelas convicções que Vossa Excelência traz, redige essa proposta, será naturalmente analisada por todos os conselheiros e os gabinetes, e nós, na próxima sessão, colocaremos em votação. Muito obrigado, conselheira, pela preocupação cívica de Vossa Excelência, que nos traz uma possível melhoria, sendo assim avaliada pelos nossos pares. Encerra as explicações pessoais, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem, conselheiro Otávio. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Enio, representante do Ministério Público. Presidente, com relação à pauta da semana passada, eu queria que Vossa Excelência retirasse o processo 7984-2023. E com relação a essa pauta dessa semana agora, o processo 79... Não, é esse, não. É o 7876 da pauta de hoje. Retirado de pauta. Retirado de pauta, tá?
Solicito à comissão plenária que registre as duas sessões aí, registrada. Então, passaria a relatar da pauta que é da semana passada, que é o processo 8894 do município de Giraldo Ponciano, com relação à sua prestação de contas. Trata-se da prestação de contas do Governo Municipal de Giraldo Ponciano, exercício financeiro 2022, apresentado pelo Davi Ramos de Barros, para fim de análise e emissão de parecer prévio. Foi encaminhado intempestivamente a esta Corte em 5 de maio, desobedecendo ao prazo determinado na Resolução 1 de 2016. O exame foi realizado pela Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Municipal, DEFAFON, por meio de relatório 117/2023, assinado pelo analista Walter de Oliveira Costa, e abrangeu os seguintes aspectos da sua avaliação, da sua auditoria: instrumento de planejamento, aspecto orçamentário, aspecto patrimônio financeiro, análise de cumprimento dos limites, repasse do ODESP, gestão fiscal e transparência e controle interno. O gestor foi devidamente notificado e apresentou a defesa. A DEFAFON emitiu um novo relatório, 89/2024, opinando pela regularidade das contas com ressalva. Encaminhado ao Ministério Público, nos termos do parecer 1854, elaborado pelo procurador Rafael Rodrigues Alcântara, manifestou-se pela rejeição das contas do governo de Giraldo Ponciano, exercício 2022. É o relatório, presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, conselheiro relator, conselheiros e conselheiras, o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer 1854 de 2024, entendendo que houve vários apontamentos de irregularidade. Em razão disso, a manifestação ministerial foi pela rejeição das contas apresentadas pelo chefe do executivo do município de Giraldo Ponciano no exercício de 2022, em especial pelos seguintes pontos: não aplicação do mínimo constitucional em ações e serviços públicos de saúde, divergências das informações nos relatórios do Balanço Geral, do CIOP e do relatório resumido de execução orçamentária, essa mesma divergência com relação ao CIOP, também com relação aos CIOPs, divergências na contabilização de transferências constitucionais. Também foi constatada fortíssima dependência do município com relação às transferências constitucionais da União. Houve também abertura, no entendimento do Ministério Público, abertura excessiva de créditos suplementares. Um momentinho aqui. Perdi no arquivo aqui. Continuando, no montante de 34%, né, do valor inicialmente previsto. Também houve divergências entre os extratos bancários, balanço financeiro e os termos de conferência de tesouraria, tudo isso também apontado nos relatórios técnicos elaborados pela diretoria competente. Ausência de documentos essenciais, como extratos bancários de diversas contas daquela municipalidade, divergências entre os balanços orçamentário, patrimonial e financeiro. Além disso, também a atuação insuficiente do órgão de controle interno, sem abordar os aspectos essenciais previstos na Instrução Normativa 03/2011 desse tribunal. Em razão disso, senhor presidente, a manifestação do Ministério Público é pela rejeição das contas do município no exercício 2022. O relator, por favor. Senhor presidente, todo o nosso parecer ele vem de acordo e acompanhando o Ministério Público nesses achados. Eu vou passar diretamente, se algum conselheiro quiser alguma explicação, eu voltarei com relação aos motivos que mais impactou, além do que eles falou. Exatamente com relação à aplicação mínima da saúde, eles aplicaram na 14,23, quando o mínimo seria de 15. A aplicação da educação, que é de 25, ele aplicou 18%.
A remuneração dos profissionais aplicou 69,35, quando o mínimo era 70. A proporção com relação à educação infantil, que era de 50%, aplicou 1,75. O mínimo com relação à despesa de capital, era o mínimo de 15, ela aplicou 6,13. De acordo com os valores apurados, verifica-se que o ente cumpriu os limites não cumpriu os limites constitucionais. O resultado primário foi superavitário, mas ele não fez a explicação, não mandou os extratos bancários informando esse superávit, né? Então, passando direto para a constatação nossa, nós estamos emitindo o parecer recomendando a rejeição, com as seguintes determinações, recomendações e encaminhamento. Com base nos procedimentos aplicados sobre a ótica qualitativa de análise sobre a execução dos orçamentos do Estado, conclui-se pela rejeição das contas, em razão da violação das exigências legais, constitucionais e regulamentares, dos termos apresentados diante das constatações. Essa que já falei com relação à educação, e passamos a determinar a correção das falhas de natureza contábil identificada e que na próxima prestação de contas as referidas normas regulamentares sejam devidamente cumpridas sobre a pena das contas serem consideradas irregulares com imposição de sanções decorrentes. B. A integral observância da Instrução Normativa 3/2011 com relação pela manifestação dos órgãos de controle interno do município em relação a todos os pontos de controle nela estabelecidos, referente ao exercício 2022 e que na próxima prestação de contas, pela ausência dessas análises, ela seja devidamente cumprida para que também não possa ocorrer em sanções e a rejeição das contas. E recomendar ao gestor, limitar o uso de crédito adicional suplementares por prévia autorização da LOA e um patamar razoável, no máximo de 30%, da despesa fixada na respectiva lei orçamentária. Caso necessário superar o referido limite, recorrer à autorização parlamentar específica, a fim de evitar comprometimento do papel constitucional do Poder Legislativo. 2. A observância do prazo estabelecido com a remessa das informações necessárias para a alimentação do sistema público de educação e do sistema público de saúde. E com isso, nós estamos fazendo o encaminhamento. Remeter o voto do relator com parecer prévio ao gestor epigrafado por meio com aviso de recebimento. B. Remeter, após o trânsito julgado, a cópia do parecer prévio à Câmara Municipal, conforme determina o artigo 149 do nosso regimento interno. C. Publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico. E D. Retornar o processo ao gabinete do conselheiro após o cumprimento do dispositivo acima para outras medidas que sejam necessárias. É como eu voto, senhores conselheiros, presidente. Em discussão, o voto do conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, só conselheiro Otávio, relator, só para a gente discutir um pouco melhor aqui o processo, eu tenho aqui pontuado que com relação ao limite mínimo com saúde, a gente teve inicialmente, conselheiro Otávio, a diretoria apontando o cumprimento em 19,16%. Na sequência, o Ministério Público de Contas, ele apresenta sua manifestação apontando que, na verdade, esse cumprimento foi de 13,72%. A gente concorda que o gestor ele não aplicou o mínimo em saúde, né? Nosso gabinete, por exemplo, encontrou percentual de 14,42%, né? Todavia, eu acho que esse ponto a gente não poderia usar para rejeição das contas, tendo em vista que o gestor ele não foi citado para apresentar defesa e ofertar o contraditório, né? Eu acredito que esse ponto a gente não poderia considerar. Os demais, eu concordo plenamente com Vossa Excelência e acompanho o entendimento trazido em seu voto. Bem, conselheiro, eu, na verdade, até para manter minha coerência, ele vai automaticamente, por tudo apresentado, pela rejeição. Se está havendo uma diferença de que não, se fosse uma diferença de aprovação para cumprindo os limites ou não,
aí eu acho que seria relevante. E a gente está corrigindo, e teve uma discussão, mas foi uma discussão interna, mas já que Vossa Excelência colocou o problema aqui, a gente estava... o nosso gabinete, nós tivemos uma reunião com os auditores com relação aos anexos que estavam sendo analisados e onde estava havendo as diferenças com relação aos cálculos. E foi discutido, eu chamei eles internamente, foi discutido, e estava um anexo, se não me engano, número 11, onde não estava sendo levado em consideração. E após a conversa, discutiram os técnicos, não foi discussão nem comigo, e eles chegaram à conclusão, segundo a informação que eu tive, que eles agora vão analisar pelo anexo, que é um anexo que ele é mais completo. Ele estava analisando o 6º e o 7º anexo e não estava analisando o 11º. Então, essa diferença de chegar no cálculo foi exatamente, acredito eu, que foi pela análise do anexo, porque já tinham sido passados por lá. Então, como os outros índices, na verdade, também não foi cumprido, para minha forma de entender que efetividade, eu não quero perder tempo em uma coisa que eu não vou dar possibilidade, nem estou tirando o direito do gestor. Ele teve o direito de defesa e os cálculos apresentados por ele, né, infelizmente, nos outros índices não tem a mínima condição, pelo menos no nosso entendimento, no parecer, para que venha... Ele apresentou a defesa dele e no meu conceito, conselheiro, ele tem direito a fazer uma defesa. A resposta que vem de lá vai ser analisada com a defesa dele. Eu não vou abrir várias diligências para ficar defesa da defesa da defesa. Ele depois, se ele não concordar, ele não tem o direito de pedir de novo a revisão, então eu participo de a gente ser efetivo, ele tem o direito, não está tendo nenhuma... ele não vai ser punido em absolutamente nada. O entendimento do Ministério Público também foi pela rejeição. Eu acredito que eu estou fazendo meu papel pelo meu entendimento e eu vou agir porque eu acho que é mais produtivo dessa forma. É o meu entendimento. Uma nova diligência, né? Eu acho que a gente deveria julgar a partir daqueles achados trazidos pela diretoria. Tanto é que o ato da presidência, ele recomenda que qualquer divergência com relação aos pontos de controle trazidos pela diretoria, da parte do Ministério Público, da parte do gabinete, eles sejam levados em consideração para o aprimoramento do relatório no ano subsequente. Eu concordo com Vossa Excelência. Eu apenas vou pedir vênia para divergir quanto à utilização do critério limite mínimo com saúde, porque eu acredito que o gestor ele deve ser citado quanto aos pontos de controle. E nesse caso aqui, me parece que ele não foi citado. Ele foi citado de uma forma mais genérica para aqueles outros pontos de controle encontrados pela diretoria, mas com relação a esse específico, eu acredito que não. Vossa Excelência, Vossa Excelência, então, apresenta um voto acompanhando o relator originário, apenas retirando o item saúde. Desse rol de rejeições. Portanto, não há nada muito criterioso, mas então eu faço como sempre faço. Quando há essa sugestão, eu tomo os votos individuais. Como vota a conselheira Rosa? Eu acompanho o relator, presidente. Como vota a conselheira Maria Cleide? Acompanho o relator, presidente. Renata? Conselheira Renata. Então, fica vencida a divergência do conselheiro Rodrigo. Vence Vossa Excelência, continua com a palavra. Agora eu passarei a relatar o processo 4018-2021, uma consulta do município de Olho d'Água das Flores, e trata-se da consulta realizada em 23 de março de 21 pelo prefeito de Olho d'Água das Flores, José Luiz Vasconcelos dos Anjos, sobre a correta aplicação do inciso 2 do artigo 8 da Lei Complementar 173/2020. Quando, na hipótese de criação de cargos pelos municípios jurisdicionados, como, por exemplo, reestruturação administrativa, que não aplique aumento da despesa aqui. Seguindo o rito, os autos evoluíram ao Ministério Público, no qual emiti um despacho no dia 28 de 2021, da lavra da procuradora doutora Estela Mero Cavalcante, opinando
a união dos processos 4018 de 21 com o 6065 de 21, dado a identidade do objeto das consultas. Era a mesma consulta, ela opinou para que fosse juntos os processos. E esse processo, ele, se não me engano, foi o nosso é o 4018, o 6065 era do conselheiro Anselmo, ela pedindo para fazer a junção. Assim, ele não fez a junção e devolveu para o Ministério Público. E assim, retornando ao Ministério Público, foi emitido o parecer 2408, assinado pelo procurador Enio Andrade Pimenta, registrou que não houve a anexação solicitada e opinou pelo arquivamento do processo, sobre o fundamento que, abre aspas, considerando que o processo retornou ao MPC em período posterior à vigência temporária prevista na Lei 173 de 2021, de 31 de dezembro de 2021, e que a situação que ensejou a dúvida deve ser esclarecida, não mais persiste. Entende-se que ocorreu perda do objeto e que a presente consulta não deve ser conhecida. E acompanhando que no anterior ele já foi arquivado e o parecer, eu queria, antes da conclusão, eu vou falar a conclusão, doutor Enio, Vossa Excelência depois complementa. Okay. Antes das considerações acima expostas no uso das atribuições constitucionais e legais, voto no sentido de determinar o arquivamento dos autos ante a solicitação da resposta da consulta de caráter idêntico aos autos do processo 6065. B. Publicizar a presente decisão com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do nosso tribunal. É como eu voto, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Presidente, esse processo veio ao Ministério Público agora já foi no início de 2023. Qual a situação? Tratava-se de uma consulta acerca de uma norma de vigência temporária que era da Lei Complementar 173 de 2020, que tratava da possibilidade de reestruturação administrativa de cargos para fazer face ao enfrentamento da Covid. E no nosso entendimento, como essa norma, a vigência dela se encerrava em 31 de dezembro de 2021, não faz mais sentido a gente responder uma consulta em tese acerca de uma norma que sequer está vigente. Eventualmente, fatos concretos que venham a esse respeito, o tribunal se debruça, caso ocorra alguma ação de fiscalização ou algum processo específico de controle externo sobre a temática, o tribunal se debruça de acordo com o que for, os achados apresentados no processo. Como não existe mais essa possibilidade de reestruturação e de contratações com base nessa lei, que não está mais vigente, a manifestação do Ministério Público foi no sentido de que essa consulta perde o objeto em virtude do lapso temporal transcorrido, e a manifestação é pelo arquivamento do feito sem a manifestação, sem a resposta da consulta formulada. Em discussão, o voto trazido pelo conselheiro Otávio Lessa. Encerra a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência, escolheu com a palavra, conselheiro. Daria agora, presidente, o processo 2001-2024. Peço os autos sobre a representação com pedido de cautelar encaminhada por JAN Distribuidora Limitada, em face da Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados de Maceió, em razão de suposta irregularidade no pregão eletrônico 308/2023, cujo objeto é a formalização de ata de registro de preço com faturamento e eventual aquisição dessa cesta básica. No trâmite processual, a representação foi recepcionada pelo Tribunal de Contas em 15 de fevereiro de 2024, sendo o processo autuado em 16 de fevereiro de 2024, em seguida distribuído ao presente relator, que é a ocasião que foi feito o encaminhamento ao Ministério Público. Em 29 de fevereiro de 2024, o órgão ministerial exarou o parecer 858 de 2024, da procuradora doutora Estela Mero, na qual se manifestou, em síntese, pela admissibilidade e processamento da presente representação, com a concessão de medida cautelar requisitada, assim que a adoção das devidas providências para a instrução processual do feito.
Em 4 de março de 2024, foi exarada a decisão monocrática da lavra deste relator, no qual atendeu o pleito cautelar com o fim de determinar a suspensão da eficácia do ato de habilitação e dos que lhes sucederam, referente ao pregão eletrônico 308/2024. Após a sessão plenária de 19 de março de 2024, foi proferido o acordo 31 de 2024, no qual confirmou a medida cautelar previamente deferida, assim como conheceu a representação e determinou as medidas de praxe para o prosseguimento do feito. Sendo assim, as empresas ali que forem notificadas através dos ofícios 256 e 259. É o relatório, presidente. Ministério, por favor. Senhor presidente, como trazido no relatório, a manifestação ministerial foi no sentido de que existem indícios de irregularidades, né, no pregão eletrônico 308/2023, entendendo pelo deferimento do pleito cautelar, pleito esse que foi feito monocraticamente confirmado por este plenário, e para que após o juízo de admissibilidade, os autos sejam remetidos à diretoria técnica para sua manifestação, instrução processual e posteriormente retorne ao Ministério Público para a manifestação final de mérito. Relator, por favor. Da fundamentação. Vale ressaltar que o acordo 31/2024, exarado por este conselheiro, foi realizado o juízo de admissibilidade desta representação. Voltando os olhos ao caso em comento, observa-se que a empresa Jan Distribuidora impetrou um mandado de segurança autuado pelo número aqui muito grande, em face do pregoeiro Silvana Moura e da senhora Meire Soares Ossicúncula, secretária municipal da Agência de Licitações, Contratos e Convênios de Maceió, incluindo como litisconsórcio passiva a empresa ARRB Comércio de Alimento Limitada, vencedora do certame, por meio do qual o impetrante pleiteou a anulação da administrativa que habilitou e declarou a vencedora a empresa do pregão eletrônico. Em sede à decisão, acompanhando a decisão judicial da 14ª Vara da Fazenda Pública Municipal, por meio do juiz doutor Direito Antônio Manuel Dória Ferreira, concedeu a segurança para declarar a nulidade dos autos administrativos que julgou habilitada e declarou vencedora a empresa ARRB Comercial de Alimentos, o pregão eletrônico 308/2023, em consequência de todos os atos deles decorrente. Ocorre que o município de Maceió, através da diretora-presidente da ALIC, senhora Meire Soares Ossicúncula, encaminhou o relato do expediente 185 de 2024 e informou do cumprimento da decisão judicial e assim como da revogação do certame em análise, conforme documentos acostados aos autos. Diante do exposto, em razão da ocorrência do cancelamento da própria licitação, eu voto exatamente para a extinção do presente processo em razão da perda do objeto presente da decisão judicial. Determinar o arquivamento e dar publicidade através do nosso diário oficial. Em discussão, o voto do conselheiro Otávio Lessa. Encerra a discussão, submeta a votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, Vossa Excelência, com a palavra, conselheiro. Gente, não tem mais pauta para o dia de hoje, não. Dar seguimento, gostaria de informar Vossas Excelências que a assessoria do conselheiro Anselmo Brito solicita o adiamento do processo pautado por ele hoje, o 14.530 de 2021. Ok? A conselheira Rosa deu uma saída, então vamos antecipando pela ordem para relatar. Conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, eu tenho a relatar, presidente, nesta sessão, 3 processos que trago eles em bloco, que tratam sobre o mesmo assunto. São eles o processo TC 1449 de 2022, referente ao município de Capela, o processo TC 1455/2022 e o TC 14472/2021, referente ao município de Atalaia. Presidente, esses processos eles tratam de comunicações advindas do Ministério da Economia, órgão integrante da Administração Pública Federal,
que, ao adentrarem nesta Corte de Contas, foram recepcionados como representação, mas que, na verdade, tratam de informações acerca de fatos que já foram apurados pela esfera competente. No mérito, esses processos se referem à ausência de informações ou irregularidades no recolhimento de contribuições ou tributos previdenciários pelos citados municípios. Nos processos também, o Ministério Público de Contas exarou o parecer de número 645/2022, o parecer 534/2022 e o parecer 3256/2021, respectivamente, todos da lavra do procurador Pedro Barbosa Neto, opinando pelo juízo positivo de admissibilidade. Esse é o relatório, presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, conforme trazido no relatório, nos 3 processos houve parecer ministerial, né, no sentido de que as informações encaminhadas pela Secretaria de Receita Previdenciária, né, pelo Ministério da Economia, a esse Tribunal de Contas, elas ensejariam a abertura de procedimento com o fim de verificar essas irregularidades no não recolhimento das contribuições previdenciárias por parte dos municípios aos seus respectivos regimes próprios de previdência. Em todos eles, a manifestação foi no sentido do juízo positivo de admissibilidade e que, após o devido processamento pela unidade técnica competente, os autos retornassem ao Ministério Público para sua manifestação final de mérito. Relatora, por favor. Esta Corte de Contas já possui diversos processos semelhantes a este, com decisão pelo arquivamento dos autos e juntada as informações às respectivas prestações de contas de governo e de gestão, relatados recentemente nas sessões passadas. Cabe destacar que a juntada da referida documentação à prestação de contas, que serão analisadas oportunamente, poderá refletir na sua análise, concluindo se houve prejuízo ou desequilíbrio financeiro ao erário, podendo haver a responsabilização do gestor. Portanto, seguindo o mesmo entendimento dos procedimentos acima mencionados, eu trago voto no sentido de, primeiro, não admitir as representações por não se enquadrarem nas disposições dos artigos 102 e seguintes da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Determinar a juntada das informações provenientes do Ministério da Economia e seus documentos instrutórios nos autos das respectivas prestações de contas de governo e de gestão, dos referidos e presidentes dos institutos de previdência municipais, cientificar os interessados do inteiro teor dessa decisão, determinar o arquivamento dos autos e publicar a presente decisão de oficial eletrônico desta Corte de Contas. É assim como voto, senhores conselheiros, senhor presidente. Em discussão, vota a conselheira Maria Cleide. Encerra a discussão, submeto a votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência, contou com a palavra, conselheira. Presidente, assim eu esgoto a minha pauta. Pela ordem, o conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, sem pauta. Conselheira Renata, pela ordem. Conselheiros, doutor Enio, membro do Ministério Público. Trago hoje 2 processos e eu gostaria de retirar de pauta o 14749/2012. Irei relatar o processo 2162/2018, que trata de representação autuada nesta Corte de Contas pelo Fórum Nacional de Combate à Corrupção de Alagoas, FOCO, que informou por meio do ofício 7/2017 sobre a liberação de precatórios decorrentes de ações que tratam do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, o antigo Fundef. À época, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região encaminhou um ofício e solicitou, foi anexado ao processo e o Fórum solicitou o bloqueio dos valores de forma preventiva, com a adoção de medida cautelar para a limitação da utilização dos recursos em ações exclusivas à manutenção e desenvolvimento da educação. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer 4488/2017, da lavra do procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos, opinou pelo juízo positivo de admissibilidade, encaminhando o processo para submissão do Pleno.
A presidência dessa Corte de Contas emitiu o juízo positivo de admissibilidade em dezembro de 2017 e na sessão do Pleno de 16 de maio de 2019 foi prolatado o acórdão 2346/2019, de relatoria da conselheira substituta Ana Raquel, que decidiu pelo conhecimento dessa representação, concessão de medida cautelar e cientificação do gestor. Em outubro de 2020, a conselheira substituta Ana Raquel, relatora à época, por meio do ofício 857/2020, determinou a citação do gestor, senhor Vinícius José Marino, ex-prefeito de Canapi, e não foi localizada a resposta a esse ofício e os autos permaneceram sem movimentação no período de 15 de maio de 2019 até a presente data. É o relatório, senhor presidente. O Ministério Público, por favor. Senhor presidente, a última manifestação do Ministério Público nesse processo foi em novembro de 2017, qual pedia o prosseguimento do feito. Entretanto, essa matéria, inclusive, já foi bastante debatida, havendo até manifestações do Supremo Tribunal Federal, do STJ e do TCU já contra esse assunto. E, além disso, em virtude do lapso temporal, entendo que as providências no nome desse Tribunal de Contas, elas já não seriam mais pertinentes. Em razão disso, em virtude da ocorrência da prescrição, uma manifestação no plenário pelo arquivamento do feito. A relatora, por favor. Bom, ressalto que caso idêntico com precedente julgado no acórdão 238/2023, de relatoria do conselheiro Otávio Lessa, proferido na primeira Câmara do Tribunal de Contas de Alagoas, em 16 de maio de 2023, aplicou-se o Instituto da Prescrição em conformidade com a súmula 1, 2019. Nesse sentido, eu voto para receber e conhecer a presente representação no seu inteiro teor, na forma do artigo 102 seguintes da Lei Orgânica deste Tribunal, reconhecer a incidência da prescrição punitiva conforme os regramentos legais, bem como a falta de interesse público diante do lapso temporal, cientificar aos interessados do inteiro teor dessa decisão, determinar o arquivamento e publicar a presente decisão no Diário Oficial. É como voto, senhor presidente. Em discussão, o voto da conselheira Renata. Encerra a discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, também encerro a minha pauta. Para relatar pela ordem, retornando aqui ao plenário, conselheira Rosa, por favor. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, tenho a relatar, presidente, o processo de número 8019 de 2023, o parecer prévio do município de Campo Alegre. Tratam os autos da prestação de contas de governo do município de Campo Alegre, sob a gestão do senhor Nicolas Teixeira Tavares Pereira, relativos ao exercício financeiro de 2022, que aportou nesta Corte de Contas, por meio do ofício GP 78/2023, de 18 de 4 de 2023, para fins de análise e emissão de parecer prévio em razão do disposto no artigo 31 e parágrafos da Constituição Federal, no artigo 45, inciso 3º da Constituição Estadual, no artigo 1º, inciso 1º da Lei 8790/2022, a Lei Orgânica do Tribunal, e artigo 6º, inciso 1º e artigo 140 da Resolução número 003/2001 do Regimento Interno deste Tribunal. Inicialmente, os autos foram submetidos à apreciação da Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Municipal, a DEFAFON, que elaborou o relatório RELAUD 21/2023, de 21 de 8 de 2023, cuja análise apontou, em síntese, a existência de irregularidades, inconsistências e impropriedades nas contas de 2022. Os principais achados se encontram descritos nos itens abaixo relacionados. No item A, o exercício fiscal de 2022 apresentou resultado orçamentário deficitário em R$ 17.231.743,79, no confronto entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas.
B, a abertura de créditos especiais decorrentes de excesso de arrecadação no montante do importe de R$ 26.101.844,00, quando a análise da execução da receita revelou uma insuficiência de arrecadação no valor de R$ 45.313.120,92. Além disso, não foi possível identificar se as receitas indicadas nos decretos de abertura dos créditos especiais especificamente apresentaram excesso de arrecadação, visto que nos decretos não houve a especificação das contas contábeis referentes às receitas cujo excesso de arrecadação serviu de lastro para a abertura dos créditos. C. Após análise comparativa entre o saldo da conta caixa e equivalentes da caixa do balanço patrimonial, peça 14, e os saldos dos extratos, peça 34, constata-se que o total dos valores dos extratos apresentados pelo ente não estão em consonância com o saldo apresentado no balanço patrimonial. Da análise do balanço patrimonial, observa-se que algumas contas contábeis apresentam saldo negativo, tais como crédito tributário a receber, pessoal a pagar, fornecedores e contas a pagar a curto prazo e outras obrigações a curto prazo. Da análise do balanço patrimonial, verificou-se um saldo elevado na conta do almoxarifado, assim como um aumento desarrazoado comparado com o saldo do exercício anterior. No F, os valores das transferências do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, da complementação, apresentado no demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, não estão em conformidade com os valores do anexo 10, comparativo da receita orçada com a arrecadada. No entanto, ao consultar o portal do Tesouro Transparente, foi verificado que esses valores estão em conformidade com os valores informados pelo ente na peça 26, item 6.1. Os valores que constam do demonstrativo das receitas e despesas com o MDR, peça 26, referente aos rendimentos da aplicação financeira do Fundeb e das complementações VAT e VAF, não constam no anexo 10, comparativo da receita orçada com a receita arrecadada, peça 10, item 6.1. O ente descumpriu o prazo para transmissão de informações referentes à educação ao CIOP, que é de até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Item 6.2.5. O município não cumpriu o prazo de 30 dias após o encerramento do bimestre para a transmissão dos dados referentes à saúde no CIOPS, item 6.3.2. Não foi identificada a abertura de crédito adicional destinada à complementação do 12º no montante de R$ 513.569,11. Da análise da peça 21, verificou-se que o ente registrou na compensação financeira entre os regimes previdenciários o montante de R$ 5.844.679,74, que corresponde ao valor de contribuição patrimonial, R$ 4.288.923,99, somadas ao valor do parcelamento da contribuição patronal, R$ 1.560.755,75, conforme anexo. Peça 10. Esse valor não deveria ser registrado na compensação e na receita de contribuição ao mesmo tempo, visto que, dessa forma, haverá duplicidade. Vê-se, portanto, que nesse ponto não foi devidamente observado o disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais, 12ª edição, item 8.1. Em consulta ao demonstrativo da receita corrente líquida, verificou-se que o ente não computou o valor das transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada, considerando que, após consulta ao site Tesouro Transparente, se observa que houve uma transferência de emendas bancada aplicação em despesas correntes no mês de junho de 2022, no valor de R$ 500 mil para o município, item 8.1.
Não foi observado o limite de despesas com pessoal estabelecido pela LRF, considerando que se verificou o percentual de 61,59% da receita corrente líquida ajustada, o que corresponde a um excedente na ordem de 7,59%, conforme se vê no item 8.2. No demonstrativo da receita corrente líquida do município, referente ao exercício financeiro de 2021, verifica-se que processo TC 7351 de 2022, peça 21. Verifica-se que o ente não deduziu o valor das transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais, não obstante tenha recebido a importância de R$ 800 mil destinado à aplicação em despesas correntes. Item 8.3, conforme se conclui a partir de consulta ao site Tesouro Transparente. Ao comparar o demonstrativo da dívida consolidada líquida referente ao exercício de 2022 com o do período anterior, observa-se que não houve alteração do valor do parcelamento de renegociação da dívida do FGTS, item 8.3. Da análise comparativa entre o demonstrativo do DCL, demonstrativo da dívida flutuante, peça 17, e balanço financeiro, peça 13, verifica-se que o valor dos restos a pagar processados não estão em consonância, item 8.3. Fonte a gestão fiscal, item 9.1.5. Após a emissão de seu relatório técnico preliminar, a multicitada diretoria oportunizou o exercício do contraditório e da ampla defesa ao gestor do município, a fim de que apresentasse os esclarecimentos e argumentos de defesa que julgasse necessários. O gestor, porque devidamente intimado, apresentou defesa, item 70. Ato contínuo, o feito foi novamente submetido à análise pela DEFAFON, que emitiu o relatório número 3 de 2024, de 4/1/2024, item 82. Uma leitura tranquila do referido documento revela que alguns dos apontamentos relacionados às irregularidades, inconsistências e impropriedades foram sanados a partir dos esclarecimentos. Todavia, outros restaram mantidos, mesmo após argumentos de defesa apresentados pelo jurisdicionado. Ainda assim, manteve-se o posicionamento inicial no sentido da aprovação das contas com ressalvas, bem como a recomendação de que, em prestações de contas futuras, o ente cumpra as determinações da legislação vigente. Conclusão, folha 75. O Ministério Público de Contas, com vista dos autos, emitiu o parecer número PAR, primeira MPC 1662 de 2024, RS, item 85, por meio do qual suscitou inicialmente preliminar de nulidade processual sob o fundamento de que, por expressa determinação legal, a conclusão da manifestação da diretoria técnica deve estar subscrita por servidor efetivo da Corte de Contas, o que não se verifica no caso em apreço. Na hipótese de não acolhida a preliminar suscitada, se manifestou no mérito pela rejeição das contas do município, de governo do município de Campo Alegre, relativas ao exercício 2022, gestão do senhor Nicolas Teixeira Tavares Pereira, tendo fundamentado seu posicionamento na identificação das seguintes irregularidades. A. Existência de diversos servidores comissionados e apenas um efetivo no órgão de controle interno. B. Abertura de créditos especiais decorrentes de excesso de arrecadação inexistente. C. Repasse do 10º em patamar superior à autorização legislativa fixada na LOA ou em créditos adicionais. D. Descumprimento do limite mínimo referente aos recursos do Fundeb. O ente não executou os valores mínimos em educação infantil, 50% versus 49,85% do recurso do VAD. Extrapolação de limite de despesas com pessoal do município. Despesa total, 60% versus 63,36% e despesa do Poder Executivo, 54% versus 61,59%. Além dos pontos de controle acima indicados, o Ministério Público também relacionou algumas ressalvas quanto às condutas inapropriadas do gestor do município em questão. Confira-se abaixo. A inobservância de normas contábeis quanto ao correto registro dos fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial do ente fiscalizado. B. Resultado orçamentário e execução da receita, falhas de planejamento na estimativa da arrecadação municipal. C. Insuficiência da atuação do órgão de controle interno, inobservância da integralidade dos pontos de controle estabelecidos
na IN número 03/2011, de disponibilidade de caixa líquida insuficiente, saldo negativo, inscrição em restos a pagar e valores restituíveis em patamar financeiro superior. Autorização excessiva de créditos adicionais por anulação de despesa no patamar de 80%. F, omissão quanto à divulgação do relatório resumido e do relatório do RREO e do RGF no portal da transparência. Atrasos quanto à transmissão via CIOP e CIOPs dos dados referentes à educação e saúde do exercício de 2022. Em síntese, é o relatório. Passa-se, então, a análise das contas, que será feita em tópicos. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, a eminente conselheira relatora já, em seu relatório, já leu, inclusive, integralmente os apontamentos feitos pelo Ministério Público. Em razão disso, não me tornar repetitivo, vou apenas reiterar, registrar que foi dado parecer escrito nos autos, o parecer 1662 de 2024, né, trazendo, né, vários elementos, tanto de que sejam a irregularidade, quanto apontamentos também de impropriedades, a fim de que sejam feitas recomendações. Apenas acrescentar que, além, né, de ter se manifestado pela rejeição das contas, o Ministério Público também solicitou que fosse feito um procedimento de monitoramento, né, para o acompanhamento das correções a serem realizadas pela municipalidade para os exercícios subsequentes, bem como a instauração de auditoria e inspeção e auto de infração, tendo em vista diversas irregularidades, né, diversas infrações à legislação cometidas naquele exercício de 2022. Ademais, propôs também a adoção de determinações a fim de que nos exercícios subsequentes a municipalidade não mais cometa as mesmas falhas ora elencadas nessa manifestação, senhor presidente. Relatora, por favor. Presidente, eu gostaria de, da mesma forma que o conselheiro Otávio, que simplificou a leitura do voto, no sentido de nosso posicionamento, ele vai seguir o mesmo entendimento do Ministério Público e ele acaba de trazer as justificativas. Eu gostaria de, então, fazer a leitura apenas da conclusão do nosso voto, se assim os pares acharem que seria possível. Agora, conselheiro, qualquer dúvida, gostaria só de retornar. Sim. Beleza, as recomendações também, viu? Por tudo quanto já foi exposto, conclui-se que, em razão da abertura de créditos especiais decorrentes de excesso de arrecadação inexistente, do repasse do 10º em patamar superior à autorização legislativa fixada na LOA e ou em créditos adicionais, do descumprimento do limite mínimo referente aos recursos do Fundeb, considerando que o ente não executou os valores mínimos em educação infantil, 50 versus 49,85% do recurso do VAT, e principalmente em razão da extrapolação do limite de despesas com pessoal do município, uma vez que a despesa total 63,36%, o limite é 60%, e despesa do Poder Executivo foi de 61,59%, o limite é 54%. Revela-se imperioso emitir parecer prévio no sentido de rejeição das contas do município de Campo Alegre, no exercício de 2022, cujo gestor é o senhor Nicolas Teixeira Tavares Pereira, consoante opinou o Ministério Público de Contas em seu parecer número 1662 de 2024. Passo, então, o voto. O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições como órgão auxiliar do Poder Legislativo no exercício do controle externo, nos termos do voto do relator, decide
emitir parecer prévio recomendando a reprovação das contas do município de Campo Alegre relativa ao exercício 2022 em razão da verificação das seguintes irregularidades: a abertura de créditos adicionais especiais decorrente de excessos de arrecadação inexistente, ou seja, sem cobertura. Repasse do 12º em patamar superior à autorização legislativa fixada na LOA ou em créditos adicionais, repasse de R$ 513.569,11, sem autorização legal. Descumprimento do limite mínimo referente aos recursos do Fundeb, o ente não executou os valores mínimos em educação infantil, cujo limite é 50%, e só foi aplicado o percentual de 49,85% do recurso do VAAT. D. Extrapolação do limite de despesa com pessoal do município, considerando que a despesa total foi equivalente a 63,36%, quando o limite permitido na legislação de regência é de 60%. Registre-se a existência de outros vícios consubstanciados em impropriedades e ou inconsistências que, embora não justifiquem a reprovação das contas, deve ensejar as seguintes recomendações. Determinar a correção das falhas de natureza contábil identificadas e que na próxima prestação de contas referida determinar o cumprimento do disposto nos artigos 11 e 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal por ocasião das prevenções de receitas, de modo que na próxima prestação de contas o cumprimento das referidas normas legais sejam devidamente demonstradas sob pena de as contas serem consideradas irregulares, com a imposição das sanções decorrentes, encaminhando-se a esta Corte de Contas. Primeiro demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos, da projeção para os 2 seguintes, aquele que se referirem e da metodologia de cálculo de premissas utilizadas. E 2, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculos. C, a integral observância da Instrução Normativa do TCE-AL número 003 de 2011, pela manifestação do órgão do controle interno estabelecidos referentes ao exercício de 2022 e que na próxima prestação de contas a referida norma regulamentar seja devidamente cumprida sob pena de as contas serem consideradas irregulares, com a imposição das sanções decorrentes. D. A realização de concurso público voltado ao preenchimento de cargo efetivo com funções inerentes ao órgão central de controle interno municipal, em prazo a ser assinado por esta Corte, para que o município passe a cumprir integralmente o disposto na Instrução Normativa TCE-AL número 003 de 2011, sob pena de as contas serem novamente consideradas irregulares com a imposição das sanções decorrentes. E que sejam adotadas medidas efetivas no sentido de disponibilizar no exercício financeiro subsequente saldo em caixa suficiente para atender aos restos a pagar processados e não processados, bem como o montante de valores restituíveis que devem ser reduzidos de forma significativa, em especial no último ano do mandato, que impõe as observâncias do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de as contas serem consideradas irregulares com a imposição das sanções decorrentes. F. A correção da falha quanto à divulgação no portal de transparência do RREO e do RGF, referente ao exercício de 2023, e que na próxima prestação de contas as referidas normas legais sejam devidamente cumpridas, sob pena das contas serem consideradas, mais uma vez, irregulares com a imposição das sanções decorrentes.
G. O cumprimento dos percentuais de destinação dos recursos do VAT, 50% para a educação infantil, no próximo exercício financeiro, sob pena de as contas serem consideradas irregulares, com a imposição das sanções decorrentes, bem como a apresentação de plano de ação em prazo a ser assinado pela Corte, destinando a implementação de medidas compensatórias no exercício financeiro subsequente, em razão do descumprimento do percentual de destinação dos recursos do VAT recebidos no exercício de 2022. H. A observância, a partir do próximo exercício, dos limites relativos à despesa global e do Poder Executivo com pessoal, implementando imediatamente as medidas previstas na Lei Complementar 101 de 2000 para fins de retorno à regularidade, sob pena de as contas serem novamente consideradas irregulares com a imposição das sanções decorrentes. E a observância quanto ao repasse do 10º em patamar compatível aos créditos orçamentários e adicionais que compõem a LOA, observadas as vedações do artigo 67 da Constituição Federal de 88. J. A observância quanto à necessária existência de fontes de recursos disponíveis quando da abertura de créditos suplementares e ou especiais, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4320 de 64. Recomendar a. Limitar o uso de créditos adicionais suplementares por prévia autorização na própria LOA a um patamar razoável de, no máximo, 30% da despesa fixada na respectiva lei orçamentária. Caso necessário superar o referido limite, recorrer à autorização parlamentar específica a fim de evitar o comprometimento do papel constitucional do Poder Legislativo. E B. A observância dos prazos estabelecidos para a remessa das informações necessárias para a alimentação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, o CIOP, e do Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde, o CIOPS. Plataformas mantidas por órgãos federais, a fim de evitar sanções que possam configurar dano à administração pública municipal, como a suspensão de transferências voluntárias pela União com repercussão negativa sobre as contas futuramente prestadas. A rejeição. Paralelamente, opina-se ainda pela instrução de procedimentos de a. Monitoramento pelo órgão de auditoria para acompanhar o cumprimento das determinações ora sugeridas. B. Auto de infração para processar, julgar e, se for o caso, aplicar penalidades em relação a, primeiro, falhas identificadas pela unidade técnica quanto ao atraso e ou ausência no envio de documentos de remessas obrigatórias. Segundo, o descumprimento da Instrução Normativa TCAL 003/2011, diante da ausência injustificada e prolongada do servidor efetivo desempenhando as funções inerentes ao órgão de controle interno. Terceiro, extrapolação do limite de despesa com pessoal. O quarto, descumprimento do limite mínimo referente aos recursos do Fundeb. Quinto, abertura de crédito especial por meio de excessos de arrecadação inexistentes. Sexto, repasse do 10º em patamar superior aos créditos orçamentários e adicionais. Auditoria e inspeção. Primeiro, para apurar eventuais irregularidades quanto aos créditos suplementares e especiais abertos no exercício. Percebe-se que a atuação do gestor possui reflexos para além do próprio julgamento das contas, razão pela qual sugere-se ainda a formulação de representação ao Ministério Público Estadual nos termos do artigo 71, inciso 11, combinado com o 75 da Constituição, com a remessa de cópias integral dos autos para conhecimento, apuração e adoção das medidas que entender cabíveis, quanto ao descumprimento dos percentuais mínimos constitucionais e legais, para aplicação dos recursos do Fundeb, bem como abertura de créditos especiais e repasses do 10º incompatíveis com a normativa financeira, avaliando-se suas possíveis consequências na esfera de improbidade administrativa e criminal nos termos apontados anteriormente. Por fim, ato contínuo, a emissão do parecer prévio, considerando a necessidade de fiscalização pelo Tribunal de Contas quanto ao efetivo julgamento pelas câmaras municipais das contas anuais dos respectivos prefeitos. Após a emissão do parecer prévio, sugere-se ainda as seguintes deliberações complementares. Determinar o senhor diretor do gabinete da presidência o envio do parecer prévio à Câmara Municipal de Campo Alegre para julgamento, alertando ao senhor presidente do Poder Legislativo Municipal para o dever de enviar ao tribunal no prazo de 30 dias
a cópia autenticada da resolução votada, promulgada e publicada, além das atas das sessões em que o pronunciamento da Câmara estiver verificado, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação, sob pena de envio do processo ao Ministério Público Estadual para adoção das medidas legais cabíveis. Artigos 159 e 160 do Regimento Interno. B. Determinar desde já, independentemente da deliberação ulterior, ao senhor diretor de Gabinete da Presidência o acompanhamento do cumprimento do disposto na determinação anterior, informando a esta relatora imediatamente em caso de resposta. Determinar desde já, independentemente de deliberação anterior, ao senhor diretor de Gabinete da Presidência o envio de cópias integrais do processo ao Ministério Público Estadual, caso não haja manifestação do presidente do Poder Legislativo Municipal no prazo de 120 dias, após o recebimento do parecer prévio comprovado por AR, artigo 160, parágrafo único do Regimento Interno. E D. Determinar que seja dada ampla divulgação às deliberações havidas na prestação de contas oralizada, inclusive no sítio do TCE, na internet, e especial ao relatório da DEFAFOM, parecer da auditoria, parecer do Ministério Público e o parecer prévio aprovado pelo colegiado desta Corte, nos termos do artigo 56, parágrafo 3º da LRF e 7º, inciso 7, 7º, a linha B da Lei de Acesso à Informação, de modo a permitir o controle social e o fortalecimento do debate democrático. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, o voto da conselheira Rosa. Encerro a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. De Otávio, né? Do conselheiro Otávio, presidente. Não é devolução de vista esse processo? Não, é originário dela. Ah, é o originário, tá, perdão. Aprovado, conselheira. Vossa Excelência pode tomar a palavra. Desta forma, presidente, encerro a minha pauta. Muito bem, pela ordem, então, para relatar a doutora Ana Raquel. Sem processo para hoje, senhor presidente. Doutor Sérgio, por favor. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, tenho a relatar o processo TC número 70009711 de 2024. Trata-se o processo de consulta encaminhada pelo prefeito do município de Marechal Deodoro, senhor Cláudio Roberto Aires da Costa, por meio de expediente autuado nesta Corte de Contas em 12 de junho de 2024, formulada com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre, abre aspas, a viabilidade legal da utilização dos recursos do salário educação para custeio de programas de alimentação escolar da educação básica, fecha aspas. A unidade técnica deste Tribunal de Contas elaborou o relatório técnico subscrito pelos agentes de controle externo Emanuele da Silva França, Rayane Souza Taveira e Renato Alexandrino Monteiro dos Santos. Peça 12 dos autos, concluindo ser possível a utilização dos recursos oriundos da contribuição social do salário e educação para custear programas de alimentação escolar da educação básica, ressaltando ainda que os valores utilizados não servirão para atingimento do percentual mínimo de 25% com despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, fecha aspas. O Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, instado a se manifestar, emitiu parecer de número 3352, 2024, da Procuradoria-Geral, da lavra do Procurador-Geral Enio Pimenta, propondo no mérito como resposta pela possibilidade da aplicação da cota municipal da contribuição social do salário e educação para fins de pagamento com despesas de fornecimento de alimentação escolar aos alunos da educação básica, incluindo os utensílios e equipamentos para preparação da alimentação escolar. Em 27 de julho de 2024, os autos vieram conclusos ao gabinete desse relator. É o breve relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, conforme trazido em relatório, a manifestação do Ministério Público nos autos, por intermédio do parecer 3352 de 2024, onde inicialmente entendemos estarem presentes os requisitos de admissibilidade, inclusive que foi formulado por autoridade competente, veio acompanhado também
do parecer, né, da Procuradoria Jurídica do município de Marechal Deodoro, e o entendimento do Ministério Público acompanhou a mesma linha do pronunciamento da unidade técnica pela possibilidade, né, de aquisição da merenda escolar com os recursos da contribuição social do salário educação, e também esclarecendo que essa mesma linha de entendimento já foi adotada por outro Tribunal de Contas, inclusive colacionamos esse entendimento nos autos do Tribunal de Contas dos municípios do estado do Pará. Em razão disso, a manifestação do Ministério Público no sentido de que esse Tribunal de Contas responda à consulta com pré-julgamento da tese com a seguinte proposição de resposta: pela possibilidade de aplicação da cota municipal da contribuição social do salário de educação para fins de pagamento com despesas de fornecimento de alimentação escolar aos alunos da educação básica, incluindo-se aí os utensílios e equipamentos necessários para essa preparação. Foi essa a sugestão de resposta, senhor presidente, para que o tribunal prossiga na consulta e formule essa resposta. Relator, por favor. Senhor presidente, eu passo a análise e, inicialmente, eu faço constar que fiz o exame das formalidades inerentes às consultas definidas no artigo 105 da nossa lei orgânica, a Lei 8.790 de 2022, e aqui eu verifico de plano que o subscritor da presente consulta é a autoridade legitimada a formular consulta ao TCE de Alagoas, uma vez que se trata do prefeito municipal de Marechal Deodoro. Também a consulta ela se refere à dúvida em abstrato acerca de tema afeta às competências desta Corte de Contas e encontra-se acompanhada de parecer da Procuradoria Municipal, parecer número 024-0401-2024, de 6 de junho de 2024. Verificam-se, portanto, em preliminar, presentes os requisitos exigidos para a admissibilidade da consulta. Assim também se manifestaram a DEFAFON e o Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas. Em síntese, a consulta foi formulada nos seguintes termos: solicitamos orientações e esclarecimentos a este Tribunal de Contas sobre a viabilidade legal da utilização dos recursos do salário e educação para custeio de programas de alimentação escolar na educação básica. Portanto, em outros termos, a dúvida do consulente reside em saber se há respaldo jurídico normativo para a utilização dos recursos da cota municipal do salário e educação no financiamento de despesas com programas de alimentação escolar. Bem, o salário e educação, ele constitui uma contribuição social que tem por finalidade o financiamento da educação básica pública, com seu fundamento partindo do parágrafo 5º do artigo 212 da Constituição Federal. E aqui eu faço a reprodução não apenas do parágrafo 5º, mas também do parágrafo 4º. Bem, a arrecadação dos recursos da contribuição social do salário e educação, ela é realizada pela Receita Federal do Brasil e, posteriormente, repassa ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que faz a distribuição desses recursos entre os estados, Distrito Federal e municípios. E esses recursos eles são regulamentados, além da Constituição Federal, na verdade, a partir da norma traçada pela Constituição, regulamentam as leis 9.424 de 96, a 9.766 de 98 e o decreto número 6.003 de 2006. E aqui reproduz algumas dessas normas, mas faço constar aqui que, de acordo com essas normas, os recursos do salário e educação deverão ser utilizados exclusivamente com programas e ações voltados à educação básica pública, que na forma do artigo 4º, inciso 1º da Lei de Diretrizes e Bases Nacional, compreende a pré-escola, o ensino fundamental e médio. E aqui eu faço também uma observação que o ensino especial também, que compreende
dentro da educação básica, ela também é atendida com recursos do salário educação. E aqui eu faço também um destaque à norma do artigo 9º, inciso 2º do Decreto 6.003/2026, que diz que a cota, tanto estadual quanto municipal, correspondente a 2/3 do montante dos recursos, creditada mensalmente automaticamente em favor das secretarias de educação dos estados, do Distrito Federal e em favor dos municípios para financiamento de programas, projetos e ações voltadas para a educação básica. E aqui eu faço só uma pequena observação, que aqui o próprio decreto não restringiu a aplicação desses recursos a uma determinada finalidade. Ele deixa claramente que devem ser utilizados voltados para a educação básica. Bem, como bem elucidou o Ministério Público de Contas, a destinação dos recursos da cota do salário educação para custeio de programas de alimentação escolar tem respaldo na própria norma constitucional, positivada nos artigos 212, parágrafo 4º e 5º e 208, inciso 7º da Constituição Federal. E aqui faço a reprodução dessas normas, que faço apenas o destaque para o inciso 7º do artigo 208, que diz que o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático, escolar, transporte e alimentação e assistência à saúde. Ele coloca como dever do Estado e tem isso como uma garantia. E como também já trata o parágrafo 4º do artigo 212 da Constituição, esses programas suplementares de alimentação serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Portanto, essas contribuições sociais, uma delas é a cota do salário educação. Bem, no texto constitucional do parágrafo 4º, verificamos que os programas suplementares de alimentação serão objeto de financiamento através de recursos oriundos das contribuições sociais, incluída aqui a cota do salário educação, em todas as etapas da educação básica, inclusive material didático, transporte e assistência à saúde. A unidade técnica deste Tribunal de Contas, por sua vez, também entende que é possível, sim, a utilização dos recursos da cota do salário educação para custeio de programas de alimentação escolar, ressaltando ainda a impossibilidade da inclusão dos referidos recursos no cômputo do limite constitucional de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, aqueles 25%. Até mesmo porque esse limite, ele diz respeito a recursos provenientes, ou que tem origem em impostos e transferência de impostos. E aqui, como é uma contribuição, automaticamente, assim, eu acho que não resta dúvida que esses recursos não compõem esse limite, até mesmo porque são recursos vinculados, né? E os recursos também vinculados e de convênios, eles também não integram esse limite, né? Eles são deduzidos lá no momento do cálculo desse percentual. Bem, evoluindo para a análise do cenário jurisprudencial relativo à questão, corroboram a possibilidade de utilização do salário educação com programas e ações de alimentação escolar, alguns tribunais de contas, especialmente o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Ele tem uma consulta lá de 2009, até de um colega nosso, o conselheiro substituto Licurgo Mourão, que é bem claro, ele traz um voto com bastante argumentos e jurisprudência a respeito disso, e conclui que sim, é possível a utilização desses recursos para financiamento de programas de alimentação escolar. No mesmo sentido, o Tribunal de Contas
do Estado de Pernambuco, que eu faço também constar aqui da proposição de voto, que diz que, vistos os dispostos nos parágrafos 4º e 5º do artigo 212 da Constituição, combinados com o artigo 7º da Lei Federal 9.766 de 98, os recursos recebidos por estados e municípios advindos da contribuição do salário e educação podem ser utilizados para fins de pagamento de despesas com merenda escolar. No mesmo sentido, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, que também conclui nesse sentido. Também o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. E aqui eu faço constar toda a ementa dessas decisões adotadas por esses tribunais. E faço um destaque especial aqui também. Na verdade, eu não fiz no relatório, eu gostaria de fazer uma observação que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em 2011, eu ainda fazia parte dos quadros daquele tribunal e eu conhecia bem essa situação porque a gente, no exame das prestações de contas e também nas auditorias in loco que nós realizávamos, a gente fazia o exame desse tema e nós glosávamos os recursos aplicados em programas de alimentação escolar, recursos oriundos da cota do salário e educação. Então, eu não sei se até esse momento eles utilizam ainda esse pré-julgado, mas eu acredito que sim, porque ainda está no site deles lá, que eles entendem, diferentemente da maioria dos outros tribunais, que não podem ser utilizados esses recursos para financiamento de programas de alimentação escolar. Por quê? Eles fazem uma interpretação da Lei de Diretrizes e Bases, a 9.9394 de 96, que o seu artigo 71 veda a aplicação dos recursos do Fundeb, né, em programas suplementares de alimentação. E lá também nessa lei, tem lá no título 7º, lá ele coloca, que tem a previsão desses recursos da cota do salário e educação. Então, portanto, ele faz uma interpretação de que tem essa vedação, então não pode ser utilizados em programa de alimentação, diferente da maioria dos outros tribunais. Só que esse processo, essa decisão é lá de 2011. E fazendo uma pesquisa sobre essa consulta, nós identificamos no site da Confederação Nacional dos Municípios, 2 municípios fizeram a consulta àquela confederação e ela, em resposta, ela citou o orçamento da União, que a partir de 2018, os recursos do PENAE, o PENAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, os recursos que compõem o PENAE, que formam o PENAE, constitui aquele programa, ele a partir de 2018, 60% daqueles recursos tinham origem no salário, na cota do salário e educação lá da União, que é 1/3 desses recursos. E a partir de 2018, 100% desses recursos passaram a integrar os recursos do PENAE, desse programa. Portanto, os recursos da cota do PENAE, que são repassados aos estados e municípios, esses recursos já compõem a cota do salário e educação. Portanto, não faz sentido mais fazer qualquer entendimento no sentido de excluir, né, os recursos do salário e educação para financiamento dos programas de alimentação escolar. Então, a maioria dos tribunais é nesse sentido, da utilização, e aí eu parto já para a conclusão, considerando assim os fundamentos e os relatórios e pareceres, tanto
da nossa unidade técnica, que é a DEFAFON, e do Ministério Público de Contas, com base no artigo 1º, inciso 15 da Lei Estadual número 8.790, que é a nossa lei orgânica, propor a este egrégio plenário a adoção da seguinte decisão. Primeiro, conhecer da consulta, né, uma vez que preenche os requisitos exigidos na nossa lei orgânica, aqui eu cito os artigos 105 e 102, e responder à consulta nos seguintes termos. Obrigado. Em conformidade com os artigos 208, inciso 7º, artigo 202, parágrafos 4º e 5º da Constituição Federal, as despesas com programas de alimentação escolar da educação básica poderão ser financiadas com recursos do salário educação. E, por fim, eu também proponho, no item 3, da ciência dessa decisão ao consulente e da publicidade da decisão. Como propõe o voto, senhor conselheiro, o senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Em discussão, a proposta de voto, doutor Alberto. Encerra a discussão. Sérgio, senhor presidente, meu nome. Desculpe, conselheiro. Sem problema. Desculpe mesmo, mato falho. Encerra a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua avançando com a palavra. Sem mais processo para relatar, senhor presidente. Pela ordem para relatar, doutor Alberto. Senhor presidente, senhoras conselheiras, conselheiros, Ministério Público, todos que nos assistem. Peço inicialmente a gentileza de fazer a retirada de pauta do processo 11.215 de 2017, no final aqui da checagem, ter dúvidas quanto à relatoria, né? A competência da relatoria. É o processo 11.215 de 2017. E, senhor presidente, passo a relatar o processo de número 10.779 de 2024. Interessado o senhor Eduardo Schmitz, uma representação em desfavor da Prefeitura de Igreja Nova. A atual prefeita é a senhora Verônica Dantas Lima e Silva. Trata-se de representação formulada pelo senhor Eduardo Schmitz, em que supostamente na irregularidade no chamamento público 2 de 2024, objetivando o credenciamento para a contratação de leiloeiro público oficial, com a finalidade de preparar, organizar, divulgar e intermediar a alienação de bens móveis, inservíveis e ou imóveis do município de Igreja Nova. Em sua alegação, o representante aduz que o procedimento licitatório não observou o princípio da isonomia, pois se vale de critério classificatório da ordem de chegada das propostas de credenciamento ou ordem de protocolo. Ainda argumenta que o direcionamento, na medida que limita potencialmente a igualdade de chances de contratação pelos licitantes, vindo de encontro à finalidade do credenciamento, que é viabilizar a participação do maior número possível de interessados que preenchem os requisitos de habilitação técnica e jurídica para a contratação. Assim, tais critérios, ordem de protocolo e desempate por número de leilões realizados, revelam-se incomuns e absolutamente incompatíveis com a finalidade da inexigibilidade de licitação aplicada ao credenciamento de leiloeiros, na medida que limita potencialmente a igualdade de chance de contratação pelos licitantes. Outro sim, também não ocorre publicação, não houve publicação da ata de credenciamento / habilitação que identificasse a ordem de chegada dos documentos no que se refere à data e ao horário de chegada de cada documentação. Simplesmente foi publicada a ata de cessão de credenciamento em 19 de junho de 2024, no Diário Oficial do Estado, de número 2317, já com o rol de credenciados numerados e classificados, o que vem a ser estranho, pois não se sabe ao certo quem chegou primeiro e assim sucessivamente. Também foi realizada busca no site do município, visto que no edital tem a seguinte informação: disponíveis edital e documentos para o download do sítio eletrônico oficial do município, www.transparência@igreja nova, o que não foi encontrado. Alegações do representante. Por fim, formula o pedido de cautelar. Consta nos autos termo de distribuição, ou, para ser exato, redistribuição, do número 1520, 2024, que certifica, oriundo do conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, para este conselho substituto. Os autos foram remetidos de forma
foram remetidos ao Ministério Público, que exarou o parecer 5 PMPC 2962/2024 GS. Aqui é o conhecimento. Bom, como ele é um pouco mais extenso, eu acho até produtivo o Ministério Público direto colocar. Ministério Público, por favor. Indicado pelo relator, houve manifestação do Ministério Público nos autos, por intermédio do parecer 2962/2024, entendendo estarem presentes os requisitos de admissibilidade da presente representação, tendo em vista que traz indícios de irregularidades no procedimento de credenciamento. Em razão disso, o Ministério Público pede a apuração da denúncia, né, no prazo previsto na lei orgânica desse tribunal. E quanto à medida cautelar, o Ministério Público entende que a concessão da medida cautelar deve se dar após os esclarecimentos a serem prestados pelo gestor responsável pelos jurisdicionados, né, e que após a devida instrução processual pela unidade técnica competente, que os autos retornem ao MP para a manifestação final de mérito. Senhor presidente, acatando inteiramente o funcionamento do Ministério Público, eu proponho a Vossas Excelências, vou direto ao assunto que me parece ser simples, propor decisão que Vossas Excelências admitem a representação, visto que foram preenchidos os requisitos para a admissibilidade do feito, porém, denega o pedido cautelar, pois não restou demonstrados os requisitos previstos nos artigos 111 da Lei Orgânica desta Corte, citar a senhora Verônica Dantas Lima e Silva, atual prefeita de Igreja Nova, para, no prazo de 15 dias, apresentar suas alegações de defesa sobre o fato narrado na presente demanda. Alertar o registro que eventual descumprimento de decisão do tribunal, se não for acatado, poderá acarretar as penalidades previstas na Lei Orgânica desta Corte, após manifestação dos gestores, encaminhar os autos à unidade técnica responsável para a devida instrução do feito. Após encaminhar os autos ao Ministério Público de Contas para novo parecer. E dar publicidade para o fim de direito, senhor presidente, é como eu apresento essa proposta para Vossas Excelências. Em discussão, a proposta de voto do Dr. Alberto. A discutir, Pedro Rodrigo. Senhor presidente, é apenas trocar algumas ideias com o conselheiro relator, porque o pregoeiro, ele é escolhido, né? Ele é escolhido é uma escolha mas, de fato, se ele baixa um edital para formar um credenciamento, me parece que esse é um critério pela ordem cronológica de apresentação de inscrição, me parece que é um critério não razoável, né? A minha única dúvida era com relação ao fato de que a escolha, quer dizer, uma discricionariedade por parte do gestor, pelo menos é isso que eu me recordo. Estou pesquisando aqui rapidamente na legislação, que muda sempre, né? E a jurisprudência também. Mas, em síntese, eu vou acompanhar o voto do relator pela admissibilidade como representação, senhor presidente. Encerra a discussão sobre a votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência contou com a palavra. Sem mais processo, senhor presidente, encerrada a pauta. Não havendo mais processo pautado para esta sessão, esgotado, portanto, a pauta, passamos às explicações pessoais. Eu passo a palavra a Vossas Excelências. Conselheira Renata, por favor. Eu gostaria apenas de reforçar o convite amanhã para o lançamento do SPIA, que é o Observatório da Primeira Infância, um portal desenvolvido pelo Tribunal em parceria com o Pacto Estadual, que ocorrerá amanhã às 9 horas no auditório aqui do Tribunal. Eu reforço o convite a todos do Ministério Público, todos os conselheiros e aos funcionários da Casa. Eu reforço, conselheira Renata, a importância desse tema e tornou-se extremamente robusto, não só pela importância, mas pela condição que Vossa Excelência deu ao feito, inclusive com a participação conselheiro específico que virá aqui indicado pela Tricor. Com certeza será um evento de grande importância.
Eu reforço o convite que Vossa Excelência faz a todos os conselheiros, conselheiras, Ministério Público e servidores desta Corte de Contas para a participação nesse grandioso evento aqui do Tribunal de Contas. Continua facultada a palavra. Andando que queiram fazer uso, convoco os senhores conselheiros, as senhoras conselheiras, o Ministério Público para a próxima sessão em horário regimental, encerrando a presente e desejando uma boa semana de trabalho a todos.